dentro de todo o golpe de Estado, dentro dessa situação que está acontecendo hoje no Brasil, eu vejo uma possibilidade de crescimento da esquerda. A maior crítica que eu faço da esquerda desde o início é a falta de união, é a falta de respeito com toda a esquerda, porque na esquerda se estabeleceu uma espécie de hierarquia de pirâmide, e essa hierarquia de pirâmide ela vai totalmente contra a atualidade que a gente vive. E isso é uma coisa que é estudada, inclusive, nas relações internacionais, é uma coisa que é estudada na teoria dos jogos, é uma coisa que é estudada pela academia ao redor do mundo inteiro, e eu fico perguntando por que a esquerda não se atualizou nesse sentido. Quando eu falo sobre hierarquia de pirâmide, eu falo que, olha, dentro da esquerda parece que existe um grande líder que é a palavra final sobre a estratégia da esquerda, enquanto a direita já assumiu a topologia de rede, que é extremamente eficiente nesse momento. A gente precisa se reinventar nesse sentido. Se a esquerda conseguisse ver o que acontece hoje no Brasil como sendo uma oportunidade para que a gente mude para essa velha topologia de pirâmide, que é a topologia onde a gente precisa da palavra final de um grande líder para começar a agir, e migrasse para o que fez o Bolsonaro vencer, que foi uma topologia de rede, onde cada node, cada parte dessa rede traz ideias, e quando essas ideias são boas, o resto da rede aproveita, ou seja, acabar com o orgulho, a vaidade e assumir uma postura mais unida no sentido de derrubar o inimigo, a gente já consegue trabalhar contra esse inimigo. Agora eu vejo uma outra oportunidade que eu acho que é muito importante, Léo. Imagina o seguinte, não interessa qual foram as intenções dos seus pais, mas se seus pais fizeram você tomar suco a vida inteira, vamos imaginar que durante toda a sua infância e adolescência, até os 18 anos, os seus pais criaram a seguinte regra para você: enquanto você estiver nessa casa, você nunca vai tomar nem cerveja, nem refrigerante. Todo dia seus pais estavam lá fazendo um suquinho de laranja, um suquinho de abacaxi, um suquinho de caju, todo dia te entregando e falando, olha, o refrigerante faz mal para o estômago, o refrigerante faz mal para isso, a Coca-Cola agora dá câncer também, cerveja faz isso. Então todos os dias te servindo um suco, mas a sua liberdade grita por experimentar um refrigerante. E o que eu vejo no resultado das urnas, apesar do fake news, é que a sociedade brasileira grita por uma experiência liberal. A gente precisa admitir o fato de que essa experiência liberal vai deixar sequelas, a exemplo do meu caso, em que a utilização excessiva de refrigerante deixou sequelas como um grande problema de estômago. Mas a gente precisa admitir que essa liberdade precisa ser respeitada. Então, dentro dessa oportunidade da sociedade, experimentar fascismo, experimentar liberalismo econômico, experimentar um governo quase militar, a gente tem a oportunidade dessa sociedade ver que isso não é um governo representativo, ver que a violência não é uma resposta contra absolutamente nada e ver também que o liberalismo econômico pode ser fantástico para uma parte da sociedade, mas extremamente destruidor para outra parte da sociedade. Eu não estou dizendo que a gente precisa aceitar de braços abertos tudo que o Bolsonaro fizer, não é bem isso. Muito pelo contrário, eu estou dizendo que nesse momento acabamos de dar oportunidade para que o ódio dessa parte da sociedade que quer realmente vingar do PT votando no Bolsonaro, ele começa a acabar. Sabe aquela história da pessoa que se arrependeu muito de ter matado a outra na hora da raiva, que é onde a gente fala, olha, armas não são interessantes porque na hora da raiva você pode fazer uma grande bobeira. Você imagina que o cara acabou de esbarrar no trânsito, ali ele tomou um prejuízo ali de R$2.000 se ele simplesmente virar e ir embora. No entanto, ele preferiu pegar a arma e dar um tiro no outro cara. O prejuízo agora acabou de virar um processo por homicídio que ele vai responder durante muito tempo e vai ser chamado de assassino para o resto da vida. É um dano irreparável. O brasileiro acaba de votar na hora da raiva. É a mesma coisa do cara que não seria assassino se não tivesse arma no porta-luvas, mas, no entanto, ele preferiu matar na hora da raiva e ele se tornou um assassino. E isso é para o resto da vida. O brasileiro que votou na hora da raiva precisa agora... A gente precisa admitir que a raiva vai passar. Então, nesse momento, exatamente agora, a gente pode ter certeza que o ódio ao PT já é a metade do que era ontem. Por quê? O brasileiro deu tiro na hora da raiva. E nesse momento o brasileiro começa a refletir. Digamos que nada no Brasil daria mais condições para que a gente tivesse condições de construir a democracia do que o brasileiro ter agora a sensação de ter vingado do PT. Lógico que eu tenho que admitir que não é a maioria.
A gente tem omissões e a gente tem as pessoas que votaram no Haddad. Lógico que os bolsonaristas são menos da metade por causa das omissões. Mas agora os bolsonaristas estão realizados, os antipetistas estão realizados. E agora, o fato de terem as igrejas apoiado o Bolsonaro abre uma brecha interessantíssima para mostrar que elas são vendáveis. O fato das pessoas terem apoiado o Bolsonaro contra o PT por um puro ódio mostra que elas são passíveis de manipulação. E é nesse espaço onde as pessoas deram o tiro de vingança que você consegue construir agora uma ideologia fértil de esquerda, de nacionalismo. Porque elas tiveram agora o prazer de vingar.